A paz do Senhor Jesus, bem-vindos a mais um AdnaCast, mais uma sexta-feira abençoada com a presença do Espírito Santo de Deus e uma palavra rema, uma palavra direto do céu para a sua, para a minha vida. Por isso, já vai lá, dá um joinha no vídeo, compartilha esse programa com o máximo de pessoas para que nós possamos entregar a palavra de Deus para as vidas que necessitam, que estão sedentas dessa palavra. Meus amados, na semana passada nós estávamos falando do livro de Ruth, né? Nós fizemos aí o primeiro capítulo do livro de Ruth, que era não sair da cobertura de Deus, da onde Deus nos colocou, sem que Deus mostre, né, ali a próxima porta que nós devemos entrar. Vimos as consequências, né, de tomarmos atitudes precipitadas, como que Alimeleque, o esposo de Noemi, teve toda a sua família destruída, né? Noemi saiu lá com a tua família de Belém de Judá, foram para Moabe e ali morreu Alimeleque, seu esposo, morreu seus 2 filhos e ficou só Noemi e as 2 noras dela, né, vivas. E de repente Noemi ouve falar que lá em Belém, lá na cidade, da terra que Deus tinha colocado ela, que Deus estava ali cuidando da família dela, lá Deus trouxe provisão sobre o povo, né? Mesmo que teve um tempo de escassez, um tempo de dificuldade, Deus estava cuidando do povo. Quando ela ouve isso, ela decide voltar para Belém. E aí, quando ela está decidindo voltar para Belém, chama suas 2 noras e propõe para elas, para que elas possam voltar para a casa dos seus pais, para suas famílias, para que elas possam casar novamente, ter filhos, né, seguir com a sua vida. Noemi não tinha mais nada a oferecer para elas. As 2 noras, a palavra diz que as 2 entraram em plantos, não queriam deixar Noemi, queriam seguir com Noemi. E Noemi falou assim, não, eu não tenho o que eu fazer, eu não tenho como ter um filho e vocês esperarem esse filho crescer para poder casar com ele, não tem condições, sigam a vida de vocês. E ali a palavra diz que Orfa, que era uma das suas noras, né, decidiu ir para a casa dos seus pais, mas Ruth, que era outra nora, disse que iria com ela aonde ela fosse, né? E aí Noemi decide então mais Ruth voltar ali para Belém. Chegando lá, Noemi chegou em Belém, desamparada, né? O povo a conhecia, ela falou o que tinha acontecido e Noemi estava bastante amargurada, bastante amargurada. O pessoal começou a ficar impressionado ali sobre o que Ruth, né, tinha feito com Noemi. Não tinha abandonado a sua sogra, não tinha deixado a sua sogra a ermo, né? Tinha se ali colocado até como protetora da sua sogra, que já era possivelmente uma pessoa de idade mais avançada e ela ali jovem. Ruth, então, decide buscar algum emprego, alguma tarefa, poder sustentar ela e a sua sogra. E o importante é que essa palavra, ela mostra para nós que tudo aquilo que nós plantamos, a vida, ela vai trabalhar de uma maneira que essa colheita venha. Então, se você plantou tomate, você vai colher tomate, tendo fé ou não. Se você plantar batata, eu não tenho fé que vai nascer batata do mesmo jeito, porque a lei da semeadura, ela é universal, né? Ela é independente de religião, ela é independente de fé, de crença, ela é universal. E ali Ruth, ela plantou lealdade, cumplicidade com Noemi. Ela colou na sogra dela e falou, olha, aonde você for eu vou, o que você comer eu vou comer, onde você dormir eu vou dormir. E ali ela foi. E agora Noemi volta para debaixo da cobertura de Deus, para onde Deus estava abençoando os seus povos. E Ruth entra com ela ali em Belém de Judá e começa a buscar condições dela sobreviver. E aqui eu vou ler para vocês em Ruth capítulo 2, versículo 5, que diz bem assim, ó. Ela começou a trabalhar numa terra de um senhor chamado Boaz. E de repente Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? Ele viu aquela moça ali pegando, né,
colhendo no meio da sua lavoura, pegando os restos que caíam no chão, tentando pegar as sobras, né, para poder se alimentar. E ele pergunta: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Noemi já era conhecida. Ela me pediu que eu deixasse ela recolher e juntar as espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth. Então, olha só. O que Ruth estava fazendo já começou a chegar ao ouvido de Boaz, né? Ela veio com Noemi, ela estava ali catando as espigas depois que os ceifeiros passavam. Aqui o capataz já diz que ela estava se esforçando, já estava até aquele momento em pé. Então ali Deus já começa a trabalhar num plano de colheita da lealdade que Ruth tinha feito com Noemi. E então diz assim que Boaz disse então a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba a água dos potes que os rapazes enchem. Inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou Noemi: porque achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com o povo que você nem conhecia bem. O Senhor retribua você. Aqui Boaz já está abençoando Noemi, né? Determinando bênção na vida dela. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Lembra que eu falei que Noemi saiu lá de Moabe e veio para debaixo da cobertura de Deus que estava aqui? Então agora Ruth também entra debaixo dessa cobertura, né? Aqui Boaz diz: cujas as asas você veio buscar refúgio. Então entenda que aquilo que Ruth tinha plantado, aquela fidelidade de ir para um lugar que ela nem conhecia, com um povo que ela nem conhecia, com costumes que ela nem conhecia, simplesmente por querer cuidar da sua sogra, uma pessoa no qual tinha promessa de Deus na vida, fez com que Ruth também herdasse essa promessa. Fez com que Ruth também começasse a viver o sobrenatural de Deus. Então isso remete qual é o reflexo quando nós estamos caminhando com alguém que é abençoado por Deus e que nos leva para mais próximo de Deus. Aqui está mostrando qual que é a colheita quando nós buscamos ajudar o próximo, quando nós buscamos com lealdade plantarmos, né, cumplicidade e lealdade na vida de uma pessoa que tem as bênçãos de Deus. Não tem outra colheita. Então, Ruth começa ali a colher de Deus ali toda a provisão. Primeiro, ela consegue a autorização do dono da terra para poder colher. Depois, ela consegue proteção dele quando pediu para os homens ninguém tocar nela. Terceiro, ela conquista a admiração dele, porque Deus permite que ele fique sabendo tudo aquilo que ela tinha feito. Então, muitas vezes você está preocupado em expor as coisas, né, que você considera boas, que você tem feito. Você tem preocupado em expor quem você tem ajudado. Você tem preocupado em expor quando você está orando, em expor quando você está jejuando, em expor porque você deu uma cesta básica para uma família carente. Entenda uma coisa. Deus que deve te honrar, que deve expor aquilo
que você tem feito. Vai ser infinitamente maior e muito mais estratégico do que você tentar expor, porque quando você começa a buscar expor isso para as pessoas que estão ouvindo, você está se exibindo. Aquilo, em vez de soar como admiração, soa como uma pessoa que está querendo mostrar que faz. Mas quando a pessoa ouve o que você tem feito, o que você tem plantado por outra pessoa, aí sim isso gera admiração. Poxa vida, fulano de tal tem feito isso, nossa, mas não falou nada comigo. Sempre eu converso com ele, nunca me disse nada. E ele ajuda aquela família dessa maneira, e ele faz aquela obra social, então muda tudo. Aqui Boaz começa a admirar Ruth, não porque Ruth chegou falando o que fazia, não porque ela chegou lá na terra dele e falou, eu quero falar com o dono da terra, e olha, eu sou nora de Noemi, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Ela chegou com toda a humildade, deve ter pedido para quem ali apareceu para ela, e com toda a humildade começou a trabalhar. E Deus por si só agiu. Então Deus por si só vai agir na sua vida para que você colha aquilo que você plantou com amor, que você plantou com carinho, que você plantou com cumplicidade, que você plantou com lealdade. É isso que você vai começar a colher. E um pouquinho mais para frente, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lugar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele dirá a você o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou eu, sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Olha só, naquela época, quando a mulher perdia o esposo, então ela tinha que ter filho, né? Filho homem para poder tomar conta de tudo. Mas no caso de Noemi, que tinha perdido o esposo e os filhos, ela estava totalmente desamparada. Então tinha os resgatadores que, dentre a família, o mais próximo poderia resgatar ela e tomar posse das terras, de tudo, mas teria que cuidar de Noemi, né? Então a estratégia aqui de Noemi era que Boaz quisesse resgatá-la. Mas como que ela planejou para que Boaz pudesse resgatá-la? Colocando Ruth, né, ali para poder convencer Boaz, né, pela sua, talvez sua beleza, a sua humildade, enfim, Noemi sentiu no seu coração, acredito que Deus colocou no coração de Noemi ali o que ela devia fazer. E o bacana é que Ruth, ela não foi assim desobediente, ela ouviu a sua sogra, ela entendeu ali o conselho de sua sogra e ela seguiu rigorosamente o que sua sogra tinha passado. E aí vamos continuar aqui. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Olha só, então ali Ruth o texto mesmo nos mostra que Ruth era uma garota jovem, era uma mulher muito jovem, e que Boaz já era um senhor. E ele se sente agradecido
E ele fica impressionado com mais uma atitude de Ruth, quando ela escolhe ele como resgatador, sendo ele já um homem de idade avançada. Então, olha como que a estratégia de Noemi foi perfeita e como que Deus agiu. Deus já estava preparando o coração de Boaz. Então, não é que só a estratégia de Noemi foi excelente, mas Deus estava preparando o coração, Deus estava abrindo a porta. Aquela porta estava sendo aberta por Deus. Deus abençoa os homens através dos homens. Então Deus vai já preparar coração de pessoas para te abençoar, assim como vai preparar o teu coração para abençoar outras pessoas. Então Deus abençoa o homem através de homens. Deus estava abençoando a Noemi através de Boaz, ali preparando o coração de Boaz, né? Então vamos continuar aqui. Agora, minha filha, não tenha medo, farei para você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Então, olha só, o que se falava de Ruth dentre as pessoas, dentre as cidades, eram coisas positivas. Porque quando Boaz diz que os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa, quer dizer que Ruth estava andando dentro dos princípios de Deus para uma mulher. Porque dentro daquela comunidade, daquele povo, era um povo que servia a Deus de Israel. Então aquele povo tinha os seus costumes, tinha os seus princípios. Ruth, então, estava cumprindo esses princípios. Isso traz para nós uma grande observação. Nós temos que nos portar conforme o ambiente que nós estamos. Claro, se esse ambiente conver a nós, né? Então, se nós estamos no meio de um culto, por exemplo, né? Estamos indo para a igreja, nós temos que nos portar como estamos num culto, indo para a igreja. Se nós estamos em um aniversário, né, um pouco mais descontraído, se nós estamos no nosso ambiente profissional, não importa, mas nós temos que ter um comportamento conforme o ambiente que estamos e também temos que buscar entender que sempre vão estar falando algo de nós por aquilo que nós deixamos transparecer de nossa vida. Então aqui, Ruth deixou transparecer que ela era uma mulher virtuosa. Boaz diz: todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passa a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deita-se aqui até de manhã. Então aqui a porta se abriu. Ou o outro parente mais próximo que tinha o direito de ser resgatador dela antes de Boaz iria resgatá-la, ou o próprio Boaz. Então aqui a porta se abriu. Deus já garantiu aqui a vitória, né? Então o que aconteceu? Boaz foi falar com esse outro resgatador. O outro resgatador decidiu como ele tinha que assumir Noemi. Ele não era só assumir as terras, né, de Abimeleque, mas tinha que assumir Noemi junto. Ele decidiu não resgatar e deu para Boaz a oportunidade de ser o resgatador. Boaz vai, faz o resgate de Noemi, vem junto Ruth, casa com Ruth. Ruth se torna sua esposa, né? E aqui nós vamos ler aqui já no capítulo 4, versículo 13, que diz assim: Boaz casou-se com Ruth e ela tornou-se sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele, né? Noemi já estava cuidando do seu neto ali. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi pai de Jessé. Obed, este foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi.
Então, olha só a genealogia, né? Já chegamos lá em Davi. Mas olha o que aconteceu com o Ruth, o que ela colheu por ter plantado ali a lealdade a Noemi, por ter plantado ali a lealdade a uma pessoa que tinha promessas de Deus na sua vida. E depois entrar debaixo da cobertura das asas do Deus Altíssimo. Então, Ruth, ela colheu aquilo que ela plantou. E o engraçado é que tem coisas que você faz na sua vida que vai marcar para sempre, que vai deixar a sua história para sempre registrada. Aqui nós estamos falando de Ruth, hoje em 2023, há quantas dezenas, centenas, milhares de anos isso aconteceu atrás? E ela está sendo lembrada ainda hoje, pela atitude que já teve. E Deus abençoou a geração de Ruth de uma maneira que ela deu luz a Obed, que foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai do rei Davi, que foi um dos maiores reis de Israel. Olha o quanto a sua geração, não só ela, Ruth, foi abençoada, mas o quanto a sua geração foi abençoada por ela estar cumprindo os princípios de Deus e ter o princípio da lealdade. Sem querer tirar vantagem, sem querer tirar ganho desnecessário sobre o próximo. O amor que ela se dedicou à sua sogra. Então é importante nós termos ali a lealdade àquilo que fazemos, a lealdade às pessoas que estão ali conosco no nosso trabalho, ter lealdade ao nosso cônjuge, ter lealdade aos princípios de Deus. Quando nós plantamos essa lealdade, Deus faz com que tudo isso venha em nossa colheita. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Glória a Deus. Então aqui nós encerramos esses 2 capítulos que estávamos falando sobre Ruth. Não esqueça de compartilhar este programa com o máximo de pessoas. Nós falamos lá sobre não sair da cobertura de Deus. Depois falamos agora sobre a colheita da lealdade. São informações, são importante, esse conhecimento é muito importante para a nossa vida, para nós refletirmos as nossas ações, aquilo que nós temos feito. Amém? Então, glória a Deus, que Deus te abençoe grandemente. Aqui fica mais um AdnaCast e na sexta-feira que vem, se Deus nos abençoar, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui novamente às 17 horas. Que Deus abençoe e até o próximo AdnaCast.